Na brincadeira de criança estão presentes todos os elementos que podem criar um adulto bem resolvido do ponto de vista emocional. Brincando, fantasiando, se aprendem regras, limites, se aprende a resolver problemas. E isso não é uma simples dedução. Brincar é tão importante que virou tema de estudos na universidade. Brincar não é só divertimento, segundo Maria Ângela Barbato. A pedagoga que coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Brincar, da PUC de São Paulo, diz que crianças que não brincam perdem o direito à infância. O brincar é uma das atividades que desenvolve o ser humano na íntegra, e isso ocorre quando criança. E olha que não são poucas as habilidades desenvolvidas pela criança durante as brincadeiras. Porque elas resolvem problemas. Se elas erram, o erro não é constrangedor, não é punitivo, você pode fazer outra vez. Tá? Se você tem regras a serem respeitadas, se você não as respeitar, o grupo te cobra, o grupo de crianças te cobra e às vezes ele te deixa um tempo sem participar daquela brincadeira. Então, para você participar, você tem que aceitar as regras do grupo, ainda que você não goste dela. Então, também dá à criança a possibilidade de observar os limites, as regras, o tempo, o convívio, a forma de se relacionar, a questão da linguagem, se existe um problema, como ela pode solucionar. Mas para brincar, a criança precisa de ajuda e atualmente poucos pais estão atentos a esta questão. Os pais hoje, eles não têm repertório porque muitos não brincaram, não tiveram nem espaço nem colegas. E o brincar se aprende, não é uma coisa inata. Tá? A necessidade de brincar é inata, mas o tipo de brincadeira é aprendido e a gente aprende no contexto. Brincando com crianças mais velhas ou mais novas, brincando com adultos também. Na brinquedoteca da PUC não há brinquedos tecnológicos, a maioria é de madeira, com muitas miniaturas. A cópia do universo adulto interessa as crianças. Porque nós brincamos, a princípio, por imitação, por isso que se você não tiver repertório, fica difícil, né? Então a gente brinca por imitação, depois a gente passa a simbolizar. E simbolizar, explica a professora Maria Ângela, envolve uma cadeia de funções intelectuais. O brincar, no processo de fantasia, ele permite, primeiro, que você repita. Só que para você repetir, você tem ações mentais extremamente sérias. Você tem que olhar, você tem que perceber, você tem que identificar, você tem que classificar ou categorizar, você tem que analisar, você tem que sintetizar, você tem que significar ou simbolizar. Veja como o processo não é simples. Parece simples porque nós somos adultos e não nos lembramos como isso ocorreu. Como adultos, consideramos em geral a brincadeira algo que apenas distrai as crianças. Mas, na verdade, é a forma como podemos nos comunicar melhor com elas, resolver conflitos ou simplesmente ouvi-las. Porque se você tiver um olhar observador, a criança te diz alguma coisa no brincar. Tá? Situações assim de violência em casa, ou situações que ela não gosta ou que ela gosta muito, ela te diz. Se você não observar, você deixou de ter a oportunidade de conhecer melhor aquela criança. Muitos pais se queixam que as crianças passam muito tempo em computadores ou celulares. Mas para a estudiosa do brincar, os pais poderiam se esforçar mais para estar perto das crianças. Em geral, os pais tentam dar esses aparelhos para as crianças ficarem quietas, mas não oferecem nenhuma outra oportunidade. Então, quando você não oferece outra oportunidade, a criança não tem o que escolher, é isso e é isso. A criança que brinca e fantasia, diz a professora, tende a ser uma adulta com mais condições de ser bem resolvida do ponto de vista emocional. Porque na brincadeira ela pôde trabalhar com a questão dos problemas. E ela viu coisas que são possíveis de fazer
ou que nem sempre são possíveis. Então, ela admite essas questões. Por isso, tão ou mais importante do que todas as outras atividades do dia, brincar é fundamental. Por isso é importante que a criança brinque, tenha um tempo para isso, né? Tenha que fazer as tarefas escolares, as outras tarefas, tem, mas também tem um tempo no seu cotidiano para que ela possa brincar. Tantas questões envolvem a educação das crianças que muitas vezes se tem a impressão de que alguns pais são reféns dos próprios filhos. A nossa especialista comenta. Alguns pais são reféns, sim, né? Provavelmente porque se sentem culpados, porque estão ocupando muito tempo com o trabalho e pouco tempo com as crianças, né? Acabam sendo reféns. Muitos pais acabam tentando compensar isso, eventualmente trazendo presentinho, e aí se queixam algum tempo depois de que a criança virou muito consumista, sem perceber que ele mesmo acabou construindo esse comportamento, né? O que importa é o diálogo e a presença, de fato, nos momentos de presença. Então, até que ponto o uso das tecnologias influenciam na educação das crianças? O tempo que elas ficam em tablet, jogos, o que isso pode atrapalhar ou ajudar na educação delas? Faz algum tempo atrás, as mães achavam que a TV podia ser a babá eletrônica, né? Que a criança que ficava em frente à TV estava mais segura do que estando na rua e dava um tempo para a mamãe fazer o que tinha que fazer, eventualmente. Então, daí o nome de babá eletrônica. Hoje a gente sabe que muito tempo de TV não é legal, né? A criançada está engordando, tem uma vida mais sedentária, tende a comer o que está sendo anunciado, vira consumista, a não ser nas TVs como a nossa aqui, que discutem coisas interessantes, não é? Então, ela quer mesmo consumo, consumo. Os efeitos colaterais da TV como babá a gente aprendeu. Agora, do tablet ou do celular, o que eu tenho percebido é que, na verdade, cada vez mais cedo está na mão das crianças. As crianças têm habilidade que os pais não têm, eles são absolutamente hábeis nesse sentido, né? Eles têm uma atenção muito focada e tudo isso são características positivas. Mas, em compensação, eles se alienam completamente do ambiente, né? Então, crescendo essas crianças, o que será mais importante? Esse foco na tecnologia ou a relação com o meio ambiente ou poder transitar mais tranquilamente de uma área para outra? Eu acho que essa é a grande incógnita que a gente vai levar ainda algum tempo até finalmente descobrir. Como lidar com criança desobediente, manipuladora? Eu acho que a questão dos limites tem atravessado as gerações, né? Coloca o limite, não coloca o limite. É importante colocar limite, né? Agora, de que jeito se coloca limite? Se coloca limite de um jeito claro. Tem que ser uma coisa com clareza, que a criança entenda. Tem que ser uma coisa consistente, né? Não dá para dizer, não faça mais isso agora e de repente 5 minutos depois deixar, né? E não dá para ser um discurso que seja só discurso e que seja incompatível com o que você faz. Né? Tipo, não pode fazer isso, mas você mesma faz. Para a criança, presta atenção em absolutamente tudo. Então, tem que ter uma coerência entre o que você diz que tem que ser feito e aquilo que você também faz. E aí, se você for consistente nessas receitas, você acaba tendo uma criança que não se rebela necessariamente, que aprende quais são os limites, que sabe qual é a diferença entre o momento de fazer o que ela quer e o momento de parar para pensar um pouquinho. Eu acho que a consistência é um ingrediente fundamental dessa receita. No próximo bloco, a mãe que cria sozinha o filho e ainda assim não apela para castigos. Minha mãe, inclusive, acha muito bonito. Ela acha que talvez ela não conseguiria, mesmo se fosse para aplicar isso hoje.